Salve, salve galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo Machado. Hoje aqui no canal Papo com o Léo Careca a gente vai entrevistar uma figuraça, Zé do Carmo, ex-Vasco, vai falar um pouquinho aqui pra gente, pra contar peculiaridades da carreira dele. Você não pode ficar de fora dessa, valeu? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa teu like no vídeo, é muito importante o seu apoio. A gente precisa muito que você se inscreva para acompanhar entrevistas exclusivas e conteúdos exclusivos aqui no canal, valeu? Não dá mole, se inscreve aí no canal. Vamos pro vídeo. Bom, primeira coisa que o Zé do Carmo falou pra gente, né? Foi como ele chegou no Vasco. Quando ele chegou no Vasco, ele veio de Santa Cruz, tinha muitos craques de bola lá. Roberto Dinamite, Bismarck, Bebeto, o Vasco tinha uma constelação ali em 88, né? Era uma verdadeira máquina. E o Zé do Carmo chegou ali e eu quis saber pra ele como é que foi chegar naquela constelação ali do Vasco da Gama. E ele falou um pouquinho pra gente como é que foi. Vamos acompanhar. Olha, na verdade, eu demorei a acordar, não é? Que eu estava no Vasco da Gama sendo recebido por Roberto Dinamite, por Giovani, por Acácio, por Mazinho, Paulo Roberto, né? Romário ainda estava começando a ser o Romário que nós conhecemos hoje. Então foi de uma alegria muito grande, da maneira como eu fui recebido, foi uma coisa sensacional, sabe? Então eu fui muito bem recebido e na minha cabeça só passava de que aquelas pessoas que foram importantes, né, naquele momento ali me recebendo daquela forma, foi sensacional. Sensacional é o que eu posso te falar nesse momento. Perguntei ao Zé do Carmo também qual foi na visão dele, né, o Vasco mais difícil de ser batido, né? O Vasco mais difícil de ser batido, qual foi? O Vasco 88, 89, 90, o Zé do Carmo jogou de 88 a 91, então o Vasco teve uma constelação nesses 4 anos, né? Ganhando vários títulos. Eu quis saber do Zé do Carmo qual é o time mais difícil de ser, qual Vasco dele foi mais difícil de ser batido. Ele respondeu, vamos acompanhar. Olha, eu tive duas situações no Vasco. O Vasco de 88 era muito difícil de ser batido porque tinha muita consistência, não é? Nós tínhamos defesa sólida, não é? Campo agressivo e ataque cirúrgico. Então, esse Vasco de 88 que foi bicampeão carioca era sensacional, era fantástico e era muito difícil de ser batido, né? O Vasco da Gama. Teve também o time de 89 que já foi do meio do campeonato, né, para o final, que nós encarnamos o espírito vascaíno realmente e conseguimos, né, uma sequência de boas vitórias. E era muito difícil de ser batido porque nós acreditávamos que iríamos vencer e éramos eficientes na marcação e éramos decisivos na hora de fazermos o gol. Então isso era fantástico, não é? Na minha visão, esses dois Vascos da Gama. Bom, o Zé do Carmo também, claro, não poderia deixar de falar do que significou o Vasco na carreira dele, né? O Zé do Carmo ganhou grande projeção jogando pelo Vasco da Gama. Talvez a maior projeção da carreira dele. Ele reconhece muito isso. E ele falou um pouquinho pra gente o que significa o Vasco na carreira dele. Vamos acompanhar o que o Zé do Carmo falou. O Vasco da Gama significa, para mim, reconhecimento, respeito, não é? E, acima de tudo, eu ser conhecido nacionalmente. E eu posso até falar que alguns países também me conhecem, mas o meu sentimento e o que significa o Vasco para mim, o Vasco abriu as portas para mim do Brasil e do mundo de tal maneira que eu não consigo me desvincular do Vasco da Gama. Então qualquer coisa que meus amigos de infância falem para mim hoje, colocam o Vasco da Gama também. Então o Vasco, ele tem uma importância muito grande na minha vida. Na minha vida, o Vasco é importantíssimo. Bom, para fechar nosso bate-papo, o Zé do Carmo falou um pouquinho sobre o momento atual do Vasco, né? E ele deu a opinião dele sobre o que o Vasco precisa fazer para voltar aos seus tempos de glória, né? O Zé do Carmo que declarou um apaixonado pelo Vasco e deu a opinião dele em relação a isso, o que o Vasco precisa fazer para voltar aos seus tempos de glória. Vamos acompanhar o que falou o Zé do Carmo. Primeiro, parar com essas brigas, não é, de conselheiros, de diretores, porque isso não vai levar a nada. Cada um quer puxar para o seu lado para depois, não é, subir na glória maior e dizer que eu fiz. Não, o Vasco da Gama, quando se une para conseguir alguma coisa, ele fica muito forte. Então, os bastidores do Vasco, com a sua direção, com seus conselheiros, seria importante haver
não é, esse respeito pelo Vasco da Gama, porque o que eu vejo é a individualidade de cada um, que cada um quer fazer ao seu modo. Não, o Vasco da Gama é maior do que isso, meus amigos. Não é? Eu não posso chegar aqui e dizer, eu, Zé do Carmo, fui capitão do Vasco, fui o melhor. Eu não posso falar isso. Eu não posso. O Vasco jogava de maneira coletiva. E fora, não pode ser diferente, meus amigos. Cada eleição que eu vejo no Vasco é uma briga diferente, é discórdia de todas as formas, vai para a justiça. Poxa, pode prestar atenção que todos os anos que o Vasco foi campeão, houve uma harmonia, tá certo? Não vamos concordar com tudo, mas vamos respeitar a opinião das pessoas. Então é dessa forma que eu vejo que o Vasco pode melhorar, com a união de todos. A união é importantíssimo para o Vasco sair desse tipo de situação. E aí, eu, Zé do Carmo, ex-capitão do Vasco da Gama, que tem um respeito e gosto do Vasco da Gama, né? Eu gostaria que essas pessoas aprendessem a respeitar, né, o Vasco, de maneira que o Vasco voltasse a ser aquele papa-título que nós passamos por aí e conseguimos ajudar a ganhar alguns títulos também. Então é isso aí, galera. Esse foi o Zé do Carmo aqui, mais um Papo com o Léo Careca. Espero que vocês tenham gostado. Zé do Carmo, gente finíssima. Um grande abraço pro Zé do Carmo. Falou com exclusividade aqui no Papo com o Léo Careca. E eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Se inscrever, divulgar esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Tem muitas entrevistas exclusivas aqui que vocês só acompanham no canal Papo com o Léo Careca. Muitos conteúdos bacanas e eu espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá, galera. Vamos dar essa força. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Fui!